Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Salmo, Salmo de número 134. Salmo de número 134. Texto da palavra do Senhor, do livro do Salmo, Salmo de número 134. Diz assim a Escritura: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez. Deus de toda glória e graça, nós bendizemos o teu nome pelo privilégio que o Senhor nos concede de adorar o Senhor sem qualquer impedimento. Obrigado, Deus, porque esse é um privilégio nas nossas vidas. Estar diante do Senhor, expressar, ó Deus, a nossa resposta perante a santidade do Senhor, a beleza da tua santidade. Que o Senhor se agrade de nós, se agrade da adoração que prestamos ao Senhor. Pedimos agora que o Senhor, ó Deus, trate com as nossas necessidades à luz da tua palavra. Que ela, Senhor, faça o que somente ela pode fazer, que é produzir fé nos nossos corações quando nós não a temos, e aumentar a nossa fé quando, porventura, nós estivermos enfraquecidos, desanimados diante de qualquer circunstância ou situação adversa na nossa jornada. Pedimos que o teu Espírito Santo faça isso por nós, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, temos trabalhado aqui já há algum tempo sobre os chamados cânticos dos degraus, ou os cânticos de romagem, né? Lembrando algo que a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, verso de números 14 a 19, quando o povo do Senhor estava ao pé do Monte Sinai, depois de haver sido liberto do Egito e em direção à terra da promessa. O Senhor disse àquele povo que quando eles estivessem assentados na terra de Canaã, Deus escolheria um lugar para ali fazer habitar o seu nome. E para esse lugar, essas tribos deveriam subir, deveriam se conduzir para adorar o Senhor em 3 ocasiões muito distintas: na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. E isso por causa de um propósito bem claro. Deus queria que eles se lembrassem que, em termos espirituais, ainda eram um povo peregrino e um povo, consequentemente, dependente do Senhor e da sua graça em suas vidas. Por isso, os cânticos, chamados cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem, ou cânticos de degraus, eram um inário usado quando Deus escolheu a cidade de Jerusalém. E nas peregrinações que essas tribos faziam até o templo em Jerusalém para adorar, essas canções do Salmo 120 até o Salmo 134 eram as canções que eles entoavam nessa jornada, com o propósito de ajudá-los a concentrarem os seus pensamentos em Deus, em tudo aquilo que Deus havia feito por eles. É por isso que esses salmos têm uma gama variada de sentimentos. Eles expressam para nós coisas diferentes dessa jornada. Alguns tratam com angústia, outros com esperança, confiança, tristeza, dor, alegria, gratidão. Então nós devemos pensar nisso, ou nesses cânticos, como uma playlist, como um álbum que havia sido proposto para essa jornada de fé desses peregrinos em direção à adoração. Pois bem, chegamos então ao último desses salmos, que é o Salmo de número 134. Precisamos nos lembrar
que essa jornada ela foi iniciada no Salmo 120, quando o salmista tinha a sensação de que ele morava lá do outro lado do mundo, né? Lá em Meseque, em Quedar, e ele foi caminhando, ele foi avançando nessa sua busca por adorar o Senhor, e agora ele está concluindo essa sua jornada no Salmo 134, com louvor e adoração na presença do Senhor. Então, precisamos considerar que esse é um final muito adequado, né, para esses salmos peregrinos. O Salmo 134, ele vai funcionar como um amém nessa coletânea, porque é um encerramento com adoração. Pensar que esses peregrinos, eles percorreram, como eu disse, uma longa jornada de fé, né? E agora eles estão adorando em Sião, encerrando a sua peregrinação com adoração na presença do Senhor. O Salmo 134 é o mais curto dos salmos de peregrinação, e o segundo salmo mais curto do livro dos Salmos. Ele só perde para o Salmo 117. Nesses 3 versos há um tema dominante, e o tema é a bênção. Por 3 vezes nesses 3 versículos nós encontramos o salmista usando a palavra ou o verbo abençoar na língua hebraica barak. Só que ele usa com 2 sentidos bem diferentes, né, à medida que nós avançamos no texto, né, e nós vamos ver nessa noite, né, o que essa palavra, o que essa invocação de bênção, né, seria para a vida destes peregrinos. O Salmo 134, ele é uma antifonia. O que é isso? Há 2 públicos aqui falando em adoração, né? Os 2 primeiros versículos funcionam como uma primeira voz ou um grupo de vozes que muito provavelmente reflete as vozes dos peregrinos que estão falando para um grupo específico de pessoas. Ele diz assim: olha, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Essa é a primeira voz desse salmo, uma chamada à adoração. E depois, no verso de número 3, nós temos uma segunda voz, ou um outro grupo de vozes, que responde a esse chamado. Que vozes são essas? São as vozes dos servos do Senhor, que foram ali elencados, né, no verso de número 1 do Salmo 134. Porque eles estão respondendo e dizendo o seguinte: olha, de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Quem são esses servos do Senhor? São os guardas, os sacerdotes e os levitas que trabalhavam no turno da noite no templo que esses peregrinos foram adorar ao Senhor. Irmãos, é interessante porque nós não percebemos os detalhes até que eles sejam postos diante de nós, mas esse salmo é para ser pensado para nós como um salmo de despedida. O que está acontecendo aqui? É a chamada bênção da despedida desse peregrino, desse grupo de adoradores que esteve em Jerusalém, que esteve no templo adorando ao Senhor, e eles agora se preparam para a sua jornada de volta para casa. Então o que eles fazem? Ainda de madrugada, antes do sol nascer, eles se reúnem mais uma vez, né, para contemplar o templo antes que o sol nasça. Essas caravanas, elas deveriam, né, voltar para suas terras, para suas casas o mais cedo possível. Vamos pensar que muitos deles vêm de uma região desértica, né, e eles querem aproveitar a fresca do dia para viajar sem maiores dificuldades. Então, enquanto eles estão se preparando, enquanto eles estão, né, aprontando
preparando suas coisas para sair, eles entoam uma última canção, ainda de madrugada, porque eles olham, né, para o templo e eles veem as luzes do templo acesa. Eles veem os guardas que estão no seu turno no templo, ainda percorrendo, né, os lugares do templo. E movidos por essa cena, eles cantam um adeus a estes assistentes do culto do templo. E o que eles cantam é uma exortação para que essas pessoas, né, esses sacerdotes, esses levitas, eles pronunciem uma bênção do lugar aonde eles estão, mas que eles estejam atentos às coisas que eles fazem. Então, no verso de número 3, né, essas pessoas que lá ouvem o canto dos peregrinos respondem, né, para que eles sejam abençoados na sua jornada de volta para as suas terras, para as suas casas. Então temos duas cenas nesse salmo. Primeiro, é uma chamada para a adoração no verso 1 e 2, dirigidas a essas pessoas, os guardas, os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo durante a noite. Eles são chamados para adorar o Senhor, né, com um convite, mas também com uma ordem. Nós não consideramos isso, mas o templo, né, em Jerusalém, ele ficava aberto de dia e de noite, para que todos os adoradores fossem bem-vindos a qualquer hora no seu serviço de adoração ao Senhor. Sabe por quê? Quando nós olhamos Hebreus capítulo 9, é nos dito ali pelo escritor aos Hebreus que o templo terrestre era uma cópia exata das coisas que foram mostradas, coisas celestiais. E o serviço do santuário, então, terrestre, irmãos, precisava espelhar uma adoração ininterrupta, uma adoração contínua que ocorre em torno do trono de Deus nos céus. Por isso que esse turno da noite, né, ele precisava ser executado. Então, primeiro livro das Crônicas, nós temos o detalhamento de como isso funcionava, versos 24 a 33. Haviam guardas, cantores, né, sacerdotes e levitas que deveriam permanecer acordados durante a noite, porque essa adoração ela não podia acabar. E muita gente ia durante a noite para adorar o Senhor naquele templo. Vale lembrar, já que nós estamos no contexto do Natal ainda, que Lucas capítulo 2, verso de número 37, nos diz que quando Ana, né, viu Jesus, a profetisa Ana, ela era uma mulher que não deixava o templo nem de dia nem de noite, mas ali fazia as suas orações diante do Senhor. Então, havia um culto incessante diante do Senhor. Os guardas, eles eram responsáveis por preservar os utensílios do templo, e os sacerdotes e os levitas, porque os holocaustos deveriam ser mantidos, eles deveriam queimar a noite toda, o fogo não poderia se apagar. Deus havia dito isso lá no livro de Levítico, capítulo 6, versos de número 8 a 13. Só que, vamos pensar, irmãos, que esse turno da noite era uma causa, era uma responsabilidade que não poderia ser tomada casualmente. Não é fácil trabalhar no turno da noite. Não sei quem aqui já trabalhou durante a noite, mas não é fácil trabalhar no turno da noite. Foi feita uma pesquisa por uma empresa americana sobre os impactos do turno noturno na vida das pessoas, e eu queria que você prestasse atenção em algumas informações, só para nós entendermos esse contexto aqui. Esse estudo descobriu que aqueles que trabalham no turno da noite
cometem 5 vezes mais erros graves do que aqueles que trabalham de dia. Que esses que trabalham de noite são 20% mais propensos a sofrer acidentes graves do que aqueles que trabalham durante o dia. Esses que trabalham de noite são menos propensos a fazer exercícios físicos regulares e, consequentemente, mais propensos a comer alimentos não saudáveis. Por isso, esses que trabalham de noite têm 40% a mais de chances de desenvolver uma doença cardíaca do que quem trabalha de dia. Mas não é só isso. A pesquisa disse também que a taxa de divórcio de quem trabalha de noite é 60% maior do que quem trabalha de dia. Sem contar que o turno da noite gera uma despesa para essas empresas americanas da ordem de 200 bilhões de dólares anualmente. Nada novo, né? Trabalhar de noite nunca foi fácil. Não seria diferente com esses que estão aqui servindo na casa do Senhor. Era uma responsabilidade que não poderia ser tomada de qualquer jeito, de qualquer forma. No entanto, o que o texto está chamando a nossa atenção, que esses peregrinos cantam para essas pessoas do turno da noite, é que, como qualquer ação rotineira, como qualquer ritual feito dessa forma, eles tendem a se tornar tão metódicos, tão mecânicos e tão tediosos, que é mais fácil ficar desatento, é mais fácil sucumbir à monotonia daquela repetição e a começar a realizar as suas tarefas sem pensar ou sem se importar com aquilo que estavam fazendo. Então, eles são chamados à adoração, eles são desafiados à adoração para ficarem atentos, porque eles eram os líderes da adoração do povo do Senhor. Eu disse aqui no Salmo de número 133, há 2 semanas atrás, que existe uma partículazinha aqui, que é traduzida como ó, né? É uma partícula hebraica que literalmente significa eis, né? Não ó, e que ela aparece aqui no Salmo 134, ainda que não tenha sido traduzida, e ela é uma partícula que chama a atenção dos ouvintes para a questão mais importante. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte: olha, para o pessoal do templo, não percam a visão daquilo que vocês estão fazendo. Não basta apenas executar os atos, os movimentos. Não durma no trabalho. Não faça de qualquer forma, de qualquer jeito, sem importância, porque o trabalho que você presta ao Senhor, um trabalho de adoração, é um trabalho de importância eterna. Coloque o seu coração nisso. Coloque a sua alma no que você está realizando na presença do Senhor. Cuidado, esteja atento. Você serve a um Deus zeloso. Não era fácil adorar o Senhor nesse turno da noite. Se você lembrar, nos utensílios que foram listados para o templo, né, de adoração, não havia cadeira. Coisa interessante, né? Sabe quem se sentava no templo? Só o sumo sacerdote. Os outros, os guardas, os sacerdotes e os levitas permaneciam de pé o tempo todo. Sabe por quê? Porque isso era o significado da natureza inacabada do seu serviço. Eles deveriam permanecer de
pé o tempo todo, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Irmãos, então essa é uma chamada para que eles sejam despertos desse seu sentimento apático, né? Para que eles não sucumbam diante da monotonia, porque adorar o Senhor é coisa muito séria e é uma coisa que nós só podemos fazer se o nosso coração inteiro estiver empenhado nisso. Por isso que eles dizem o seguinte: olha, vocês servos do Senhor que permanecem na casa do Senhor nas horas da noite, ergam as vossas mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. É a primeira vez que nós encontramos aqui, né, no verso 34, depois no verso 32, no verso 2, verso 1 e verso 2, a palavra Barak. Literalmente ele está dizendo o seguinte: abençoai ao Senhor, vós que servos do Senhor que assistem na casa do Senhor nas horas da noite, ergam as vossas mãos para o santuário e abençoem o Senhor. Na raiz da palavra Barak, há uma ideia de que abençoar significa se prostrar de joelhos, né? Se dobrar. Quando esses adoradores são chamados para abençoar o Senhor, irmãos, é claro que nós precisamos entender que o ato de abençoar o Senhor aqui, que eles são chamados, não é para atribuir valor a Deus, porque Deus é um Deus tão puro, tão santo, tão glorioso, que nada que façamos vai alterar o caráter de Deus, vai aumentar a sua santidade. Mas a palavra aqui, como é traduzida para nós, bendizei, é justamente a palavra que se ajusta. Salmo 103, Davi diz assim: olha, bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quando nós somos chamados para abençoar o Senhor, abençoar ou bendizer, né, significa adorar o Senhor, declarar a sua santidade, declarar a sua glória, declarar que Deus é digno de honra. Significa louvá-lo na beleza da sua santidade, como nós lemos aqui hoje mais cedo no Salmo de número 96, e ao mesmo tempo agradecer ao Senhor. Essa é uma adoração sincera, uma adoração grata, uma adoração alerta, não um mero ritual, né? Esses homens são chamados a colocarem o seu coração em adoração ao Senhor, em rendição ao Senhor, em consideração a tudo que eles sabem a respeito do ser de Deus e responder de acordo com aquilo que eles sabem. Bem dizer, é mais do que simplesmente louvar o Senhor. E o salmista diz assim: isso é algo que nós só podemos fazer com a postura correta. Ele diz assim: levantem o quê? As vossas mãos para o santuário. Interessante quando nós olhamos nas Escrituras, existem posturas de adoração que são descritas na palavra do Senhor. Uma das posturas é que nós nos prostramos diante do Senhor, né? Nós nos rendemos aos seus pés em submissão absoluta. Mas quando nós levantamos as mãos, nem todas as pessoas sabem disso, mas o ato de levantar as mãos na adoração significa um requerimento, digamos assim, por uma ação de santidade da parte dos adoradores. Paulo diz, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, quando ele diz assim, ó, que os varões levantem mãos santas perante o Senhor. Isso significa que nós não agimos de qualquer forma na presença do Senhor, que a nossa postura de adoração não é uma postura desleixada, que nós não adoramos de qualquer forma. O salmista diz assim, olha, adorar é uma questão de coração, porque envolve sinceridade, envolve um desejo de atribuir
glória, honra ao nome do Senhor, mas envolve também da nossa parte uma vida de santidade na presença do Senhor. Nós não apenas elevamos as nossas mãos, mas nós elevamos a nossa vida, nós elevamos a nossa alma e o nosso coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos negligenciar isso, porque esse é o nosso principal dever na presença do Senhor. Hoje, irmãos, nós não temos mais levitas, nós não temos sacerdotes, mas a Bíblia diz que todo o povo do Senhor é sacerdócio real do Senhor, ou seja, que a nossa principal ocupação ainda continua sendo adorar o Senhor, mas nós não podemos fazer de qualquer forma e de qualquer jeito. Interessante quando nós convidamos, pessoas para virem ao culto, não sei se acontece com você, mas às vezes as pessoas perguntam quanto tempo o culto dura. Se você fosse fazer uma pergunta para o sacerdote, para o levita no mundo antigo, sabe qual era a resposta que ele daria para essa pergunta? Quando é que o culto acaba? Nunca. Havia adoração de dia e de noite, ininterruptamente. Esse povo do Senhor estava na presença do Senhor em adoração. Nós precisamos nos concentrar também em algo que é de aplicação para nós ao considerarmos esse texto, que a Bíblia chama noite. Muitas vezes para se referir às aflições e às tribulações que o povo do Senhor enfrenta. E algumas vezes Deus concede canções de adoração aos seus servos nas Escrituras durante a escuridão, durante a noite. Se você ler aí, vizinho, perto do Salmo 134, o Salmo 142, que é um salmo de Davi, diz a palavra do Senhor que Deus deu a Davi uma canção de adoração quando ele estava no escuro da caverna, fugindo de Saul, temendo pela sua própria vida. Deus deu a esse seu servo uma oportunidade de adorar o seu santo nome, como Deus deu a Paulo e Silas, quando estavam presos em Filipos, a oportunidade de bendizer, de louvar o nome do Senhor à noite, depois de eles terem sido surrados, mesmo com os seus pés acorrentados. Aqueles servos do Senhor permaneceram em adoração ao Senhor. E essa é a chamada que a adoração nos faz, de permanecer como alguém que está sempre adorando, sempre bendizendo ao Senhor, não importa o horário, não importa as circunstâncias. Porque às vezes, irmãos, a vida parece ser muito sombria, às vezes a vida parece ser muito escura, mas o Salmo 134 está dizendo o seguinte: permaneçam em adoração ao Senhor, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo nos momentos mais escuros da vida. Há uma história real que é contada num pequeno livreto chamado Por que Deus? Por quê? Esse livreto é de autoria de um evangelista cristão na Índia, que serve na Índia, chamado P.P. Job. Esse homem conta a respeito das experiências dele como um evangelista, como um servo do Senhor, relatando o que tem acontecido nas últimas décadas na Índia, do aumento dramático na perseguição aos cristãos. E como, o governo indiano pouca coisa fez, ou na maioria das vezes ignorou as ameaças, os atos de violência que os hindus praticavam contra os cristãos, nem impedindo, nem coibindo qualquer desses ataques.
E em 4 de dezembro de 1998, houve um protesto cristão nas ruas de Nova Delhi. Uma multidão de cristãos saiu para protestar, pedindo que o governo tomasse providências contra aquela escalada de violência contra os cristãos. E naquela ocasião, esse evangelista, P.P. Job, foi quem pregou a palavra do Senhor naquele ajuntamento cristão. Depois que ele pregou, poucos dias depois, ele começou a receber uma série de ameaças de morte para ele e para sua família. O Dr. Job tinha um filho jovem, crente, muito brilhante, chamado Michael Job, que era um estudante universitário do curso de medicina. Ele se preparava para ser um médico missionário a serviço do evangelho. Ele era o único crente numa turma de 500 alunos de medicina. E ele era um jovem brilhante. Um dia, andando próximo à faculdade, Michael foi alvejado por um carro, que saiu do outro lado da rua e veio propositalmente para atingi-lo. Quem o atropelou fugiu. Depois de passar alguns dias agonizando, pelos seus ferimentos, aquele moço faleceu. E o seu pai, então, caiu quase que em desespero, porque ele perguntou: Senhor, isso só aconteceu comigo porque eu sou um pregador do evangelho, porque eu sirvo a causa do evangelho. E ele passou alguns dias, com esses questionamentos, em agonia, e ele se voltou para a palavra do Senhor em busca de consolo, em busca de direção de Deus. E ele se deparou com o texto de Filipenses, capítulo 1, verso de número 12, onde o apóstolo Paulo fala aos crentes em Filipos. Ele, Paulo, preso, passando por dificuldades, diz assim: eu não tenho nenhuma dúvida do que as coisas que acontecem comigo servem a um único propósito, para que a causa do evangelho avance, para que o reino de Deus avance. Então aquele pai crente acalmou o seu coração, e o que ele viu depois disso foi algo inimaginável, porque ele viu que a morte do seu filho serviu a uma causa muito mais nobre de pregação do evangelho, porque ele viu, com o nome do filho, uma série de coisas acontecendo. Orfanatos foram abertos, escolas, seminários, multidões começaram a ouvir do evangelho por causa da história de Michael Job. O nome de Deus foi glorificado, ainda hoje é glorificado na Índia, por causa do sacrifício de Michael Job. E porque esse pai aprendeu a adorar o nome do Senhor nas horas mais sombrias, nas horas mais difíceis da sua vida. Adorar não é uma coisa que nós fazemos mecanicamente. Não é uma coisa que nós fazemos de qualquer jeito e de qualquer forma. É por isso que o salmista está chamando a atenção, dizendo o seguinte: olha, vocês que permanecem em adoração, bendigam ao nome do Senhor, adorem ao nome do Senhor, abençoem o nome do Senhor, porque Deus é um Deus digno de honra e de glória em todo tempo na vida do seu povo. Por fim, a segunda parte do Salmo, verso de número 3, tem então a resposta, dos sacerdotes, dos levitas, dos guardas, que se voltam então para aqueles peregrinos que vão para as suas terras, e eles dizem o seguinte: olha, de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra.
eles respondem àquela chamada de adoração com um pronunciamento de bênção. Mais uma vez nós temos aqui a palavra barak, o verbo barak, né? Abençoar. E ele tem o sentido de dizer o seguinte: olha, o que é a bênção? Se não é Deus se inclinando para as necessidades do seu povo, derramando graça e favor sobre a vida daqueles que o adoram. É isso que os sacerdotes estão invocando sobre a vida desses peregrinos no retorno para suas casas. Eles dizem o seguinte: olha, que Deus contemple as suas necessidades, que Deus os visite, que Deus os abençoe. Eles estão dizendo, declarando, né, que Deus é a fonte de toda bênção. E é interessante que o pronome aqui é singular. Ele diz assim: que Deus te abençoe. Não é uma oração coletiva, né? Mas é um pronunciamento individual de bênção do Senhor sobre a vida daqueles peregrinos. Não é uma bênção por prosperidade material, mas é o desejo, irmão, sincero, de que a bênção do Senhor, de que o contentamento, de que a graça do Senhor permaneça sobre a vida do seu povo, né? É uma oração, é um pronunciamento pela providência de Deus. Mais ou menos, né, como acontece conosco ao final de cada culto que nós realizamos aqui ao domingo, né? Depois que o pastor prega, depois que a gente ora, o que é que acontece? Nós recebemos o quê? A bênção. Quando nós recebemos a bênção, nós não estamos participando de uma coisa qualquer. Não é a palavra do pastor, mas é o pronunciamento do próprio Deus sobre a vida do seu povo. O que é que Deus diz a você? O que é que Deus diz a mim? O que é que Deus diz às nossas casas, às nossas famílias aqui representadas? É como se Ele dissesse a nós, pela bênção, o seguinte: olha, eu sou o seu Deus e eu serei o seu Deus para sempre. Volte para o mundo, volte para a sua vocação, volte para a sua casa, volte até para os seus problemas, volte para aquelas dificuldades que estão aí atormentando a sua vida. Mas eu quero que você saiba que eu irei com você, eu não deixarei você sozinho. Como se Deus dissesse para nós: olha, até nós nos encontrarmos novamente nesse lugar ou em outro lugar como povo da aliança, eu estarei com você, eu te abençoarei e eu cuidarei de cada necessidade que você tem. Vá e experimente a bênção. A maioria dos estudiosos dizem que esse verso 3, ele é um resumo daquela chamada bênção sacerdotal de Levítico, capítulo de número 6, onde o sacerdote dizia o seguinte: olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre você e te abençoe. Então, esse pronunciamento de bênção é a certeza de que aqueles peregrinos levariam para suas casas de volta muito mais do que eles trouxeram. Eles voltariam com a presença de Deus com eles, o que os capacitaria a ser uma bênção. Melhor do que receber uma bênção, irmãos, é ser uma bênção de Deus. Deus está mandando esse povo de volta para suas casas, para os seus lares, para suas tribos, para suas terras. E Deus está dizendo o seguinte: olha, voltem transformados pela adoração, voltem renovados pela minha presença, voltem abençoados pela minha presença.
e façam diferença na vida uns dos outros até a nossa próxima jornada de adoração. Nós percebemos, em suma, em conclusão, que adorar não é algo simples, como muitos entre nós pensam, né? Que você pode adorar do jeito que você quiser, na hora que você quiser, com o desleixo que você quiser. Tão estranho para nós considerar isso, que o serviço de adoração, né, é algo tão cansativo para alguns. Estranho, né? Eu como pastor percebo, vocês não percebem isso. Quando a gente está pregando, tem uns que estão lá, né, o disco voador está para lá de Bagdá. Está pensando em uma série de outras coisas. Pensando, olha, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Poderia estar em qualquer outro lugar da terra. Nós não adoramos de qualquer forma. Nós não adoramos de qualquer jeito. Porque a Bíblia diz que nós só podemos adorar quando todo o nosso ser está envolvido em adoração ao Senhor. Quando nós bendizemos, quando nós reconhecemos, quando nós respondemos a Deus. Porque só aí nós podemos de fato experimentar a sua bênção sobre as nossas vidas. É uma adoração que nos abençoa, porque nós abençoamos Deus, nós bendizemos o nome do Senhor e nós somos abençoados pela sua presença, pela sua palavra, e essa adoração vai se fazer presente na nossa semana, na nossa vocação, no nosso trabalho, nos envolvimentos que nós tivermos, por causa da qualidade da adoração que nós prestamos ao Senhor nessa noite, nesse dia. Então não faça de qualquer forma, diz o salmista. Preste atenção no que você está envolvido, no que você está presenciando, porque essa adoração tem consequências. Não há bênção quando nós não respondemos, né, à santidade do Senhor, quando nós não contemplamos o Senhor na beleza da sua santidade. O culto não termina. Nós saímos daqui e Deus vai conosco. Deus continua conosco. Por isso que nós precisamos considerar esse caráter contínuo e ininterrupto da nossa adoração na presença do Deus Todo-Poderoso. Como é que nós desejamos a bênção do Senhor? Como é que nós desejamos experimentar o seu favor sobre nós? Quando a nossa adoração não é uma adoração que verdadeiramente reflete esse caráter tão singular de Deus nas nossas vidas. Quando nós fazemos de qualquer forma, de qualquer jeito, na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós o adoramos de dia e de noite, nós o adoramos nos bons e nos maus momentos, nas boas e nas más circunstâncias. Não existe opção para o servo do Senhor a não ser se render aos seus pés, se lançar aos seus braços, como nós cantamos aqui mais cedo no nosso serviço de cânticos congregacionais. Como você tem adorado o Senhor na sua vida, na vida da sua casa? Como você tem experimentado a bênção do Senhor sobre sua vida e sobre a sua casa? Eu gostaria que você considerasse sobre isso nessa noite, enquanto nós caminhamos para o encerramento do nosso culto público de adoração ao Senhor.